Estamos de volta com o Conversa Política Especial, hoje fazendo uma avaliação do que foi o primeiro turno das eleições aqui no Paraná e já a preparação também para o segundo turno. No bloco anterior a gente estava falando sobre o tempo necessário para fazer a cobertura das eleições, no caso da RPC-TV e da OTV. O tempo que leva para preparar uma eleição por parte do TRE. E o eleitor, que tempo ele leva para se preparar para as eleições? Professor Máximo, eu fiz a pergunta e deixei no ar, agora a gente quer saber a sua opinião a respeito. O eleitor ele deveria dedicar mais tempo à eleição, para fazer boas escolhas. Porque veja só, vamos começar do que é a democracia, que é uma coisa muito bonita. Aliás, o Brasil hoje está vivendo dias bonitos, não é? Nós vivemos um momento bonito da nossa história, de plena democracia. Veja só quanto profissionalismo existe na justiça eleitoral, quanto profissionalismo existe para fazer uma campanha e quanto profissionalismo existe da mídia para permitir que as campanhas fluam, né? Nós somos 200 milhões de habitantes, aproximadamente, e elegemos em torno de 65 mil pessoas para o legislativo e o executivo, seja da esfera federal, estadual ou municipal. Qualquer cidadão em idade que a lei permite pode se lançar candidato. Os partidos estão aí, tem toda uma estrutura boa, bonita. Os partidos todos são bonitos, tem manifesto onde está escrito aí a filosofia, né? Que ênfase quer dar para a educação, que ênfase quer dar para a infraestrutura. Então, quer dizer, por isso que tem o nome de partidos. Então, são pessoas que pensam e pessoas que têm uma proposta sobre como construir uma sociedade boa onde se viver. Política é bonita, política é nobre e é uma maneira muito civilizada de a gente priorizar os recursos, que sempre são escassos, né, para elevar então as condições de vida de todo mundo e fazer com que cada município, cada estado e cada metro quadrado do Brasil seja um lugar bom onde se viver. Agora, o que acontece? Às vezes o cidadão que tem preconceito contra a política, que tem preconceito contra os políticos, que não faz o esforço também para entender o que faz o setor público, que, diga-se de passagem, esquece de sorrir para um policial na rua, que esquece de mandar um buquê de flores para uma enfermeira que atendeu bem alguém da família num posto de saúde, que esquece de mandar um pacotinho de chocolate para uma professora que cuida do seu filho no ensino fundamental e médio, né? Esse cidadão, ele é um mal agradecido às vezes. E eu diria assim, nesse sentido eu faria um convite, né? Primeiro entender o que é política, o que é democracia, o que é sociedade, o que é a nação, tá certo? Também se preparar para tecnicamente ocupar o lugar daqueles que critica, porque eu sempre faço uma alegoria. Se eu mesmo não gostar de alguém que está eleito, e se essa pessoa pudesse legalmente dizer, escuta, então eu vou dar a minha cadeira para você, ocupe e faça melhor, será que eu estaria tecnicamente preparado, né? Então muitos de nós exigimos um profissionalismo também da comunidade política que nós não temos. Segundo, nós pensamos que responsabilidade e integridade é só para os outros. A gente se acostuma a olhar na janela e achar culpados. A gente tem que olhar mais no espelho. Então, nesse sentido, vamos dizer, a qualidade das pessoas, a qualidade do cidadão, a qualidade de cada um de nós, 200 milhões de brasileiros, também pode e deve ser melhorada, né? Porque nessa medida, então, nós vamos gastar mais tempo também para avaliar as propostas que às vezes os políticos fazem. E tem muitas pessoas íntegras, muitas pessoas boas que às vezes não são eleitas porque o eleitor não se interessa, né? Existe até uma piada às vezes que diz que no passado o horário oficial de desligar o televisor seria na hora da Voz do Brasil, o que era um preconceito, porque a Voz do Brasil é um programa interessante, que também informa bastante, né? E hoje algumas pessoas dizem que o horário oficial de desligar o televisor ou o rádio seria no horário eleitoral. Isso é uma aberração. O cidadão que pensa assim, ele está vivendo no país errado, né? Então, em primeiro lugar, a responsabilidade do indivíduo, ela deve ser plena. A integridade ética e moral, ela acontece quando eu estou fazendo alguma coisa em qualquer instância, mesmo não na política, né? E fazendo de forma correta, mesmo quando ninguém está observando. Terceiro, se nós temos uma democracia plena, hoje, e veja só, o Brasil dá exemplo para o mundo, né? Dessa maravilha que é a urna eletrônica, né? Nós vamos dormir no dia das eleições já sabendo do resultado. E a gente não precisa ir dormir tarde, como fazia antigamente. Nós conseguimos jantar sabendo o resultado. Ótimo, né? E no passado nós tínhamos que esperar no café da manhã ou no jantar também. Ou muito mais, né? Então, digamos assim, o Brasil deu saltos de qualidade muito grandes e que às vezes o cidadão despreza. Então ele pensa que o Brasil é confuso, que é complexo, que tudo é uma bagunça, que todos são corruptos. Não é por aí.
Então, nesse sentido... E se é porque também tem a parcela da população aí que não fiscaliza e não permite que o negócio se ajeite, né? Exato, porque esse é o jogo da democracia, né? E ciência política a gente diz que a gente outorga poder a alguém, a gente delega. Quer dizer, eu não tenho tempo para ser prefeito, governador e presidente, ou ser deputado, ou senador, ou vereador, eu delego para alguém e vou fazer outras coisas interessantes, né? Servindo à sociedade. Então, o grande convite é esse. Respondendo a sua pergunta, o cidadão brasileiro médio ele teria que gastar mais tempo e também prestigiar mais o esforço da comunidade política e daqueles que brotam no meio da sociedade, que têm o seu carisma, né, e querem servir. Porque cidadania tem seu tempo constante, né? Você não tem momentos para ser cidadão, né? Exatamente. É o tempo todo. E aí o que acontece é interessante isso que o professor Máximo colocou, porque aqui na redação a gente acaba virando ouvidoria, né? Sim. Porque muitas pessoas ligam para cá, olha, eu quero fazer uma denúncia, mas porque a imprensa é que tem que fazer esse papel. Né? E essa é uma outra questão complicada. A gente recebe muita crítica nessa época. Por exemplo, esses dias apareceu um pessoal aí com um dossiê. Brota dossiê em época de eleição. Olha, eu tenho aqui, olha aqui, tudo isso daqui sobre o candidato fulano. Mas o que é isso? Isso é uma falcatrua que ele fez, tem 5 anos. Sim, mas e por que só agora? Não, porque agora é eleição, porque agora ele se candidatou. Tá, então antes dele ser candidato, isso não era feio, isso não era ruim? Não era crime. Exato. Então, por que só agora, né? Por que só agora? Esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Nenhuma a denúncia, nenhum dossiê que apareça de última hora é levado em conta. Não se pode dar crédito a isso. Se eu sei de um crime que foi cometido e fico esperando, tendo conhecimento disso, eu sou tão criminoso quanto quem cometeu o crime. Está sendo conivente. Você está omisso e conivente. E se a gente levianamente põe isso no ar, o estrago pode ser... E tem um outro papel aí do cidadão, ou da falta de cidadania, que são os prazos estipulados pela Justiça Eleitoral, né? Época de fazer a segunda via do título, ou de fazer o cadastramento, é tudo na última hora, né? Tudo na última hora. A pessoa deixa passar e depois reclama que, mas eu preciso do documento porque eu preciso viajar. Bom, mas para tudo tem prazo, para que haja tempo hábil para a gente organizar as sessões eleitorais. Então, eu preciso ter um tempo, que é maio do ano que realizamos eleições, para organizar todo o colégio eleitoral, né, que falamos, é aquele naquela data. A partir dali, a pessoa também tem que se adequar aos prazos estabelecidos em lei. Né? Sim, todas as pessoas que reclamaram, que apareceram nas reportagens, poxa, eu estou aqui esperando, a biometria não está funcionando, eu fiquei 2 horas na fila aquele dia, troco de nada. Sim, mas antes daquele dia que ficou 2 horas na fila, houve meses de prazo. Que você ficaria 10 minutos, 5 minutos. Eu fui levar minha filha para fazer o recadastramento dela. Eu falei, eu vou dar uma olhada, vou visitar o pessoal que eu conheço aqui no TRE. Não deu. Quando viu, não deu tempo. Já tinha passado. Já estava pronto. Teve gente que chegava com cuia de chimarrão, a garrafa térmica, porque achou que o jornal, achou que ia ficar horas esperando. E no fim, 10 minutos saía com o título pronto. Só esperou aquele que também esperou demais. Para ir na última hora. Para ir na última hora, né? Exatamente. E toda eleição é a mesma coisa, né? Sempre assim, sempre assim. Apesar de que vem mudando um pouco, né? A gente tem chamado com bastante antecedência, tem feito campanhas, então já uma grande parcela tem procurado estar em tempo de realizar o trabalho sem fazer, sem perder muito tempo, né? Porque as pessoas hoje vivem, não posso perder tempo, eu não tenho tempo de ir aí. Não, mas algum tempo tem que ter, porque isso faz parte da cidadania, né? Você tem que se organizar com tempo de depois poder escolher, de exercer esse direito. Né? E aqui nós ainda temos essa condição. Eu posso ir a um tribunal, eu posso ir a uma repartição pública e resolver a minha situação. Em países teoricamente mais desenvolvidos, por exemplo, na França, você não vai a uma repartição. Você manda pelo correio a solicitação do que você precisa e aguarda voltar pelo correio a resposta daquela sua solicitação. Se você for à repartição pública, a pessoa vai lhe informar. Mande pelo correio. Espere.
Por isso que eu volto a dizer, o Brasil tem toda uma estrutura física, né, de instituições e também de pessoal para servir ao cidadão, né? Essa questão que colocam da imprensa ou do quarto poder da sociedade, né, que seria os meios de comunicação virar uma ouvidoria também, é um equívoco do cidadão, porque todos os deputados, todos os senadores, todos os vereadores têm o seu e-mail na página, né, devida, tem e-mail, tem telefone, muitos usam as mídias aí mais elegantes como o Facebook, né? Então a maneira do cidadão também se pronunciar e sugerir até para o seu eleito sobre como fazer, atender suas expectativas durante o mandato, elas podem ser exercidas e a própria Justiça Eleitoral disponibiliza, né? O próprio representante público ele disponibiliza esse canal. E lembrando também que no gabinete do eleito sempre existe também toda uma equipe, né? Então o cidadão também tem que pegar a bicicleta, o ônibus, ou pegar o seu veículo, ou telefonar e dar sugestões. Eu sempre brinco que às vezes algumas pessoas que foram eleitas estão entediadas porque ninguém cobra, né? Eu faço uma alegoria, quem de nós paga uma empregada doméstica, um pedreiro, e paga bem, e nem vai ver se está trabalhando ou não, né? Então às vezes a gente critica o político que ele aparece a cada 4 anos na nossa vida e depois ele some, mas nós também, eleitores, sumimos da vida do eleitor. Um compromisso nosso, eventualmente assistir uma sessão na Assembleia, na Câmara. Que é aberta, né, e é bonita também. E saber o que ele está fazendo, né? Que essa pessoa que você elegeu, ou independentemente de você ter eleito ou não, você participou do processo, tem direito de cobrar dos que estão lá te representando de alguma forma também, né? Isso que o professor falou é uma verdade. Nós tínhamos uma colega que costumava fazer uso dos e-mails dos deputados para perguntar da tramitação de leis, como é que estava, se já tinha sido aprovado ou não nesta ou naquela comissão. A gente precisa fazer isso também, fazer com que eles acompanhem e respondem, eles estão atentos, tem as assessorias que fazem isso, é que a gente precisa fazer uso disso, né? Temos que provocá-los, ao invés de ficar no Facebook só criticando. E se é o olho do dono que engorda o porco, o dono somos nós. Exatamente. E como disse o professor, né, a gente paga um salário alto. Né? A gente está pagando o salário dessa pessoa que está nos representando. Né? Na verdade, quem que é o dono da política num país é o dono de cada CPF, né? São os contribuintes e sempre digo, o contribuinte também é generoso com o político duplamente. Primeiro porque elege, confia. Segundo, paga os tributos para que, seja no legislativo, no executivo ou no judiciário que nós não elegemos ainda, né? O bom trabalho pode ser feito. Então existem bastante recursos, né, para que possam ser feitos. E também o eleitor ele é generoso na medida em que ele conduz alguém, reconduza a função. Está indo bem, continue. Uma outra coisa que nós temos que aprender, uma eleição não é o fim do Brasil e também não é o começo ou recomeço. Uma eleição é uma continuidade, não é? Como se diz, é somente uma eleição, mas é tudo isso, é uma eleição, porque a gente às vezes senta na cadeira do dentista e confia no profissionalismo do dentista. Ora, ele está trabalhando só um dente, ele está gastando 15 minutos ou 1 hora, e a gente confia plenamente nele, não é? E sabe o que ele faz. Na comunidade política a gente confia 4 anos, e a gente paga tributos todos os dias, né? Então volto a refrisar que o interesse do cidadão tem que ser maior. A responsabilidade do cidadão em ajudar a governar o país e tornar uma sociedade boa, ela tem que ser diária, não é? Diária. Bom, a gente continua com essa conversa daqui a pouquinho, logo depois do intervalo, no Conversa Política Especial, falando ainda de eleições. Afinal de contas, vem o segundo turno por aí.